Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um. Eu vou fazer uma oração, aqueles que se sentirem à vontade. Pai eterno, em nome do teu Filho Jesus, eu quero te pedir, nesses momentos que se seguem, Senhor, o Senhor não deixe que a minha vida possa impedir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que através de mim seja só feita a tua vontade. Abençoe os meus irmãos e derrama o teu poder sobre as nossas vidas. É o que eu te peço. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem abrir a Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Lucas 19, o título aqui é Jesus e Zaqueu. A história, por cada um de nós, ela é muito conhecida, a gente já conhece de trás para frente. Eu só vou destacar alguns versículos daquilo que Deus me deixou no meu coração, porque eu estava estudando algumas coisas, e eu vou trazer para os irmãos aquilo que o Senhor ministrou, aquilo que é mais importante para o meu coração. Então, Lucas 19 fala sobre Jesus e Zaqueu, e o primeiro versículo diz assim: E Jesus entrou e passou por Jericó. A primeira coisa que eu queria destacar desse versículo é que Jericó, ele ficava no Vale do Rio Jordão. Eu estava lendo o Desejar de Todas as Nações e disse que lá era uma cidade muito bonita. Lá havia um lugar vasto de verde, havia muitas plantas bonitas, árvores frutíferas, verdura tropical. Lá era um lugar também que era de muito comércio. Lá, essa cidade de Jericó era um lugar onde havia muito comércio, e Jericó fomentava toda a circunvizinhança pelo comércio. Tudo que passava pelas outras cidades tinha que passar por Jericó. Era uma cidade muito bela, e naquele lugar, por ser um lugar muito abençoado por Deus e um lugar muito bom de se morar, para morar naquele lugar tinha que ser pessoas ricas. Só pessoas que tinham muito dinheiro poderiam morar naquele lugar, porque o custo de vida era muito alto. E não era qualquer pessoa que morava naquele lugar. Havia pessoas de diversos lugares que vinham para aquela cidade, mas não era qualquer pessoa que poderia morar naquele lugar. E versículo 2: E eis que havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. Então, preste atenção que Zaqueu, como a palavra de Deus diz, ele era rico. Então, ele era um homem que poderia morar naquele lugar, porque era um lugar de aquisição. A pessoa tinha que ter muito dinheiro para morar naquele lugar. Verso 3. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Essa parte todos nós conhecemos, o verso 4. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicomoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. Então, nesse momento que Zaqueu soube que Jesus ele ia passar por aquele lugar, a palavra que eu queria destacar aqui nesse verso é a primeira parte, que diz assim: e ele correndo adiante. Veja que
Zaqueu, quando ele soube que Jesus ia passar por aquele lugar, ele correu. Ele correu desesperadamente para se encontrar com Jesus. Eu não sei se vocês sabiam, eu não sabia o significado de nome Zaqueu. O significado de nome Zaqueu é puro e justo. Diante da história que a gente conhece da vida dele, parece que existe uma contradição, né? Porque ele era reconhecido por roubador, por malfeitor, que era ladrão, que roubava as pessoas. E de fato ele fazia isso, porque ele era um publicano, cobrador de impostos. E o interessante é que a palavra puro e justo, infelizmente, não bate com Zaqueu, né? Por favor, Jorge. Aqui no Desejado de Todas as Nações, na página 555, diz assim, ó. Está dando para enxergar? Diz assim, ó. Chefe dos publicanos. Zaqueu era israelita e, detestado dos seus patrícios, sua posição e fortuna era como prêmio de uma carreira que aborreciam e considerada sinônimo de injustiça e extorsão. Essa era a vida desse homem. Só que o interessante é que o significado da vida dele é puro e justo. O interessante é que quando Zaqueu soube que Jesus ele ia passar por aquele lugar, ele correu. E nada impediu ele de encontrar com Jesus. Nem a sua fama, nem o seu dinheiro, nem o seu reconhecimento, nem o que as pessoas poderiam achar dele, nem o fato de ele ser reconhecido ou ser aprovado pelas pessoas ou não, nada impediu. Independente da condição que ele se encontrava, ele correu. E você veja que nada impediu de ele correr. E o que muitas vezes acontece com a gente é que a gente não corre. Às vezes a gente anda, quanto muito a gente está parado para se encontrar com Jesus. E o título, eu esqueci de falar, é a justificação de Zaqueu. Por que ele foi justificado? E porque muitas vezes nós não somos justificados. Porque muitas vezes nós não corremos. Porque muitas vezes a gente não larga o nosso orgulho, a nossa arrogância, os nossos desejos. Muitas vezes a gente corre e não coloca empecilho naquilo que é para a gente. Mas, para receber a bênção e a justificação do nosso Senhor, a gente não corre para Ele. Zaqueu tem que lembrar de Cristo. E muitas vezes a gente tem, como Zaqueu correu para Cristo. Todavia, o rico funcionário da alfândega não era de todo endurecido. Homem do mundo que parecia, sob a aparência da mundanidade e orgulho, achava seu coração suscetível às influências divinas. Essa era a diferença desse homem. Ele tinha um coração disposto. E muitas vezes nós não temos o coração disposto. Como o pastor falou na abertura do culto, muitas vezes nós temos o nosso coração endurecido. Temos o coração duro para aquilo que Deus pede para as nossas vidas. Muitas vezes não corremos para Cristo por causa das nossas vontades. Muitas vezes não corremos para Cristo por causa do nosso orgulho, do nosso dinheiro. Porque nós achamos que, porque nós temos dinheiro, às vezes nós temos tudo.
Mas quando é para fazer a nossa vontade, nós corremos. E não colocamos empecilho. Isso acontece comigo. É assim que a gente faz, infelizmente. E muitas vezes não há uma verdadeira conversão no nosso coração. Porque é igual a irmã Janaína pregou. O diabo vem e rouba aquilo que Deus coloca nos corações. Verso 5. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar em tua casa. O Senhor tem pousado em sua casa? A sua casa tem sido visitada pelo Espírito de Cristo? A sua vida tem sido justificada pelo Espírito de Cristo? O Senhor tem olhado para você, falando assim: hoje eu vou na tua casa. O Senhor só vai na nossa casa quando a gente correr para Ele. Porque enquanto a gente continuar vivendo uma vida achando que a gente está bom o suficiente, muitas vezes nós não temos vitórias em casa, não temos vitória na família, muitas vezes não temos vitória na vida dos nossos filhos, porque não corremos para Cristo. Não oramos o suficiente, não jejuamos o suficiente. Eu tenho tido muita dificuldade de jejuar. Isso é uma coisa que não é difícil para mim, mas eu tenho tido muita dificuldade de jejuar. E se há um tempo que a gente tem que correr para Cristo, é hoje. Porque a gente sabe o que tem acontecido e como vai ficar. A gente sabe e está cansado de saber que a situação não vai melhorar. Como a gente está cansado de saber, a gente quer que as coisas melhorem para a gente continuar na nossa zona de conforto. Enquanto Cristo diz que nós temos que correr. Nós temos que correr, fazer como Zaqueu. Correr, largar tudo, ele largou tudo. Quando Cristo chegou em Zaqueu, Zaqueu já estava convertido, já tinha se arrependido. E se a gente não correr, nós podemos perder a oportunidade. Sabe por quê? Porque nesse trajeto que Jesus passou, quando ele passa para Jericó, quando ele vem passando, Jesus está indo em direção à sua morte. E aquele dia era o último dia e a única chance de Zaqueu. Engraçado que às vezes não passa pela nossa mente que hoje pode ser a nossa última chance, o nosso único dia nessa terra. Engraçado que esses dias eu ando encontrando alguns amigos meus de juventude. Nós éramos mais ou menos uns 15 a 20 jovens e adolescentes naquele tempo, na época que, não como eu converti, né, mas eu comecei a entrar a trilhar os caminhos de Deus. Todos nós íamos para a igreja, todos nós, uns 15. Engraçado que, às vezes eu converso com alguns, eu fico sabendo que alguns já morreram, que estavam no caminho de Deus. Outros eu vejo com mandarina na rua. Outros eu sei que está preso. Outros eu sei que está perdido nas drogas. E tiveram a chance, tiveram a oportunidade. Às vezes, pela misericórdia de Deus, ainda tem a chance. Mas essa era a última e a única chance que Zaqueu tinha. E engraçado que, como eu falei, às vezes a gente sabe que nós temos propósitos. Deus tem planos para as nossas vidas e para essa igreja. Mas a gente não pode agir e achar que nós estamos bons desse jeito. Porque pode ser a nossa última chance. Pode ser o nosso último dia nessa terra. Assim, porque Cristo está passando. Cristo está passando no meio da igreja. Cristo está querendo visitar, Cristo está querendo falar assim:
Carlos está querendo falar, pastor está querendo falar, Simone, hoje eu vou na sua casa. Mas muitas vezes o Senhor não vai na sua casa porque a gente não corre para ele. E a gente precisa se esforçar. Se esforçar. Eu sei que todos nós passamos por problemas, dificuldades, tribulações, mas nenhuma delas foi o que passou o nosso Senhor Jesus. Então, uma coisa que eu tenho aprendido é não reclamar de nada. Nada, eu não reclamo de nada. Porque o nosso Senhor Jesus passou por todas, eu não reclamo. E Ele está pronto para cada um de nós, a hora que a gente quiser, para nos abençoar, para que a gente seja justificado, para que a gente seja abençoado. Mas para isso, nós precisamos correr, e é correr hoje. Amém? Vamos nos cantar, nós vamos cantar uma música que é Deuteronômio e que diz que a gente possa fazer a escolha hoje, porque hoje possa ser o último dia das nossas vidas e a última chance. Amém? Vamos ficar de pé. Deus abençoe.